Parte 2: A consciência criadora. Capítulo 6. O que significa ser co-criador? Antes da humanidade aprender a pedir, ela sabia criar. Antes da consciência humana se fragmentar em medo, culpa e separação, existia uma lembrança silenciosa pulsando dentro do ser, a lembrança de que a vida não acontece separada da consciência. Talvez ser co-criador nunca tenha significado controlar o universo, entre aspas. Talvez tenha significado participar conscientemente da própria existência. Porque a criação nunca foi um evento distante ocorrido apenas no início dos tempos. A criação continua acontecendo agora, em cada pensamento, em cada emoção, em cada intenção, em cada frequência sustentada, em cada escolha feita a partir do amor ou do medo. O universo inteiro está em movimento contínuo, nada está parado. As estrelas criam, as células criam, os corpos criam, os sonhos criam, a consciência cria. E talvez o ser humano tenha esquecido que também faz parte desse fluxo criador. A civilização moderna ensinou o indivíduo a sentir-se pequeno diante da realidade. Ensinou que ele é apenas consumidor, trabalhador, sobrevivente, engrenagem biológica, identidade limitada. Mas dentro do silêncio mais profundo da consciência, exige algo que nunca foi totalmente apagado. Uma percepção antiga, uma memória espiritual. A sensação de que existe poder criativo dentro do próprio ser. Talvez seja por isso que tantos humanos sentem intuitivamente que pensamentos alteram estados internos, que as emoções transformam ambientes, que intenções mudam caminhos, que presença modifica realidades. Porque consciência não é passiva, ela participa do canto da existência. Ser co-criador talvez não signifique manifestar objetos por capricho egóico. Talvez isso seja apenas a caricatura superficial que surgiu quando a espiritualidade encontrou o consumo. A verdadeira cocriação não nasce da carência, ela nasce do alinhamento, porque uma consciência dominada por medo cria distorção, mas uma consciência alinhada à fonte cria harmonia. Talvez por isso tantas tradições espirituais falem sobre pureza interior, intenção e unidade, não como moralismo religioso, mas porque frequência interna molda a experiência. O ser humano ainda tenta usar a cocriação como ferramenta de obtenção de dinheiro, status, poder, validação, superioridade. Mas isso ainda é consciência de separação, usando linguagem espiritual. A verdadeira consciência criadora não deseja dominar a realidade, ela deseja harmonizar-se com ela. Porque o ego quer controlar, mas a consciência desperta deseja fluir. Talvez seja exatamente isso que figuras como Jesus tentaram demonstrar, não apenas milagres, mas alinhamento absoluto entre consciência e fonte. Talvez os chamados milagres fossem estados naturais de uma percepção não fragmentada pela crença coletiva da limitação. A humanidade olha para a manifestação como algo sobrenatural, porque desaprendeu a relação íntima entre consciência e existência. Mas talvez civilizações avançadas compreendam isso desde cedo. Nelas
crianças não seriam ensinadas apenas matemática e sobrevivência econômica, seriam ensinadas presença, frequência, intenção, harmonia, responsabilidade energética, conexão com a vida. Porque toda consciência influencia o campo coletivo. Nada está isolado. O pensamento humano não desaparece no vazio, a emoção humana não desaparece no vazio, a intenção humana não desaparece no vazio. Tudo reverbera, tudo participa, tudo cria. Talvez por isso o medo coletivo tenha tanto impacto sobre a realidade terrestre. Bilhões de consciências vibrando em segurança recriam sistemas baseados em escassez. Bilhões vibrando separação recriam conflito. Bilhões vibrando impotência fortalecem estruturas de controle. A humanidade ainda não percebeu o quanto cocriou o próprio aprisionamento através de crenças repetidas por gerações. Porque aquilo que a consciência sustenta continuamente começa a ganhar forma na matéria coletiva. Mas existe algo ainda mais profundo. Ser co-criador não significa apenas criar externamente. Significa compreender que a própria identidade humana é uma criação em andamento. A maioria das pessoas acredita ser uma personalidade fixa, mas talvez o ser seja muito mais vasto do que os condicionamentos recebidos. Talvez a consciência humana seja um campo infinito, temporariamente experienciando uma forma. E quando o indivíduo recorda isso profundamente, algo começa a mudar. O medo começa a perder força, a carência começa a perder força, a necessidade compulsiva de validação começa a dissolver, porque ele percebe, não está separado da vida, nunca esteve, a fonte não é distante, não é externa, não é propriedade religiosa, não pertence a instituições, a fonte pulsa através de toda a consciência viva. Talvez seja isso que significa a frase: vós sois deuses. Não como ego espiritual. Não como ego espiritual, mas como reconhecimento da origem. Centelhas conscientes da própria criação, experienciando a si mesmas em forma humana. E talvez o maior bloqueio da humanidade tenha sido usar sua potência criadora quase exclusivamente para sobreviver dentro de sistemas artificiais. Imagina o que aconteceria se bilhões de pessoas deixassem de viver apenas tentando pagar para existir? Quanto potencial seria liberado? Quanta arte surgiria? Quanta cura surgiria? Quanta expansão espiritual surgiria? Talvez a humanidade ainda esteja nos estágios iniciais da própria consciência. Talvez a verdadeira evolução não seja tecnológica, talvez seja lembrar que consciência cria, intenção influencia, frequência organiza e a separação nunca foi absoluta. Talvez ser co-criador seja simplesmente voltar a participar conscientemente da dança da existência, sem medo, sem dominação, sem necessidade de provar divindade, apenas em alinhamento profundo com o fluxo vivo da criação.